sim, eu tenho o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, para a gente falar sobre esse fenômeno do Super El Niño, que deve chegar aqui ao Brasil e causar estragos. Silvio, bom dia, sempre um prazer te receber, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. Mas a situação não está tão bem assim, né? Esse anúncio aí do El Niño, desses desastres que estão por vir, ele está ficando regular. Ele já. 2024 foi o ano mais quente do planeta desde que se começou a fazer o registro das temperaturas, né? E a história é muito mais complicada, porque, por exemplo, o El Niño vem porque o aquecimento da superfície do Oceano Pacífico, né, ele não é afastado, essa parte de cima que vai esquentando, não é afastada pelos ventos, e isso vai criando uma temperatura maior que vai alterar todo o equilíbrio ecológico. Por exemplo, né, nós estamos falando dos efeitos sobre a Terra, mas há um efeito vasto sobre a vida nos mares. Há dúvidas, por exemplo, se com as temperaturas crescentes, os peixes que são de água fria, como o salmão, por exemplo, eles podem continuar sobrevivendo. E há também toda uma cadeia alimentar no mar, que começa com aqueles pequenos camarõezinhos, os crios, que são criados, eles vivem perto dos corais. Pois bem, e eles se alimentam dos corais, né? Quer dizer, então, quando o aquecimento mata esses corais, transforma esses bancos de corais em corais brancos, que já perderam toda a sua potencialidade, né? O crio também vai desaparecendo. E o crio é a base da alimentação no mar. Quer dizer, o peixe que come o crio, depois o outro come o peixe que comeu o crio, e vai assim, entende, né? Então, nós estamos tendo alterações nos oceanos que vão ter implicações graves também na vida do mar. Mas vamos nos preocupar aqui com o Brasil, que é um país vasto, com várias diferenciações regionais de mudanças de clima e que vai ser profundamente afetado também. Há uma expectativa da ordem de uns 50%, as previsões são de entidades que vão acompanhando a evolução do El Niño, né, de que esse ano ele possa alcançar até 1,5% a mais de aquecimento no mar. Quer dizer, quando começa a ter mais de 0,5% de aquecimento na superfície do Pacífico, já é previsível a existência do El Niño. Pois bem, as previsões desse ano estão dizendo assim, quer dizer, há 50% de chance dele ser de 3 vezes mais forte do que o 0,5% que já dá origem ao El Niño, né, do aquecimento das águas da superfície do Oceano Pacífico, mas há 25% também de chance de que ele ultrapasse 2 graus de aquecimento. Isso aí vai mudar muita coisa. Porque quando, por exemplo, esses ventos não arrastam essa parte quente e permitem que a parte fria de baixo suba, né, o aquecimento fica maior. Né? Então, nós temos previsões que são já mais ou menos regulares, né, que elas são reincidentes, de anos em anos nós já estamos vendo isso, de que nós vamos ter muito fogo na Amazônia, nós vamos ter inundações no Rio Grande do Sul, de novo. Nós vamos ter um impacto no agronegócio também, quer dizer, mesmo o business, quer dizer, mesmo o agronegócio, por exemplo, no caso agora, ele vai ser afetado com isso. Então, veja bem, a preocupação também é uma preocupação de ordem econômica. Há lugares em que se espera que haja falta de comida por causa da quebra das safras, por causa das altas temperaturas. Né? Então, é um cenário, assim, horroroso, para falar a verdade. Né? Nós vamos ter que nos preparar, como a gente já viu o ano passado, o ano retrasado. O Rio Grande do Sul é um estado extremamente vulnerável nessa situação. Ele vai precisar ter uma atenção especial das políticas públicas. Né? Nós vamos ter no Nordeste, possivelmente, uma seca, né? E isso vai afetar também
a produção do Mato Piba, essa região toda que planta a soja, que tem, enfim, o cultivo, né? E a seca nos rios também. Então, a questão se coloca mais para novembro. Outubro, novembro, é a expectativa de que haja essa incidência do El Niño, né? E nós temos que nos preparar para enfrentá-lo. Ainda é tempo de preparar as regiões mais vulneráveis para que elas possam fazer o que dá para fazer nesse momento, né? Sim. E isso implica em criar abrigos para poder alocar os desalojados. Isso implica em fortalecer as equipes de bombeiros, a defesa civil, né? Isso implica em ter orçamento no orçamento municipal, no orçamento estadual, para poder socorrer, né? Nós temos que ter equipamentos, né? Onde é que os colchões, os lugares para dormir, eu reforçaria, inclusive, que essas oportunidades, essas situações de crise, abrem oportunidades também para a gente estender programas sociais interessantes. Eu sou um defensor do restaurante do Bom Prato, aquele que a prefeitura, que um governo do estado faz uma composição e vende a comida a R$1, a R$2, o prato de comida para todos que precisam. Então, esse já é uma medida interessante, mesmo sem o El Niño, mas com um reforço, inclusive, para aquelas situações que vão ser afetadas. Sim. Então, nós não podemos tratar como questão extraordinária o evento do El Niño. É uma questão que se repõe de anos em anos, às vezes o intervalo é de 2 anos, às vezes o intervalo chega até de 7 anos, né? Mas ele vem, é um processo natural esperado, e com o desbalanceamento que a poluição que nós geramos, né, vai causando na natureza, ele vai ficando cada vez mais radical. Então, é mais um alerta para que a gente tenha que cuidar mesmo da preservação do meio ambiente, mudar o padrão de consumo, mudar a matriz energética, abandonando os combustíveis fósseis. A receita nós já temos, nós discutimos isso na COP30, nós discutimos isso agora na Colômbia, no plano de metas para chegar à redução dos gases. Quer dizer, não há uma falta de compreensão da situação de crise que se põe perante nós. O que há é uma resistência brutal de um sistema econômico baseado na exploração do petróleo e dos derivados, que não quer mudar o padrão de combustão, o padrão de energia da nossa sociedade, para continuar ganhando dinheiro com o petróleo, né? Então, ô, Silvio, o que eu vejo, assim, inclusive, talvez enquanto uma novidade, é que a gente esteja discutindo, de fato, esses efeitos do El Niño com tanta antecedência, porque já passamos por essas situações extremas e queremos, talvez, ver resultado agora que vamos enfrentar, de fato, mais uma vez, essa possibilidade dos eventos extremos. Você cita algumas medidas, né? É muito interessante, quando chove agora, né, quando as chuvas começam a se armar, a gente recebe alerta da Defesa Civil. Mas muita gente faz essa crítica. A gente recebe alerta da Defesa Civil, mas sem indicação, por exemplo, se eu preciso ir para um lugar seguro e a minha casa não é um lugar seguro, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, acho que é isso. É momento da gente se aprofundar em relação a essas medidas. Então, assim, como você disse, para onde eu vou, que vai ter um colchão onde eu vou poder dormir e passar a noite, já que a minha casa não fica num lugar seguro. É dessa forma que, realmente, a gente, com essa antecedência, precisa começar a se planejar para enfrentar não só esse super El Niño, mas como essas crises climáticas que vão continuar a acontecer. Vou passar para a Laura e para o Edu para questionamentos, porque é uma situação realmente que, não querendo gerar pânico, mas está à nossa frente, Laura. Não, esse quadro é dramático, sim, né? Vamos pensar, porque nós estamos pensando aqui nas inundações do sul e tal, mas aquelas ondas de calor avassaladoras que nós tivemos também foi uma coisa muito grave. E eu até acho que nós temos menos proteção para o calor do que tem. Claro que os ricos ligam o ar-condicionado, mas os trabalhadores que trabalham na rua, essas pessoas que estão... enfim, os camelôs, que estão expostas. Pedreiro, pessoal da construção civil, entregadores. Sim. Você já imaginou o que é a vida desses caras nesse momento? Então, por exemplo, em São Paulo agora a gente está tendo aquelas casas para acolher os entregadores.
que são pontos, né, para eles tomarem água, mas isso vai ter que ser feito em todo o Brasil. Mas enfim, o que eu queria te perguntar, Silvio, é o seguinte: nós estamos vendo se aproximar um período, novembro, gente. Pô, vamos pôr as nossas barbas de molho, porque o Brasil vai estar conflagrado no meio de uma disputa eleitoral. Exato. Os Estados Unidos vão estar no meio de uma disputa eleitoral também dramática. Nós não sabemos o que vai acontecer com essa guerra. Ainda por cima, por uma amostra grátis para vocês, vai ter El Ninho. O pior é o Ninho. Chega de eventos históricos, gente. Gente, chega. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu queria te perguntar, Silvio, é o seguinte: você mencionou, o agronegócio vai ser prejudicado também, porque essa seca e a diminuição dos cursos d'água e tal, isso aqui vai afetar, obviamente, as culturas de soja e essas commodities todas que são tão importantes na economia brasileira hoje. O que o agronegócio está fazendo para se proteger disso? Porque a gente só ouve o agronegócio falando, bom, está faltando fertilizante. Nós também sabemos que está faltando por causa dessa guerra. Mas o fertilizante também vem do petróleo, né? Quer dizer, também usa a energia do petróleo. Como que você vê essa saída para isso? Quer dizer, se continuarmos usando petróleo, teremos o agravamento dessa crise climática. Se não usarmos, então qual é a saída também para o agronegócio? Estou perguntando, vamos supor que eu sou a Simone Tebet, que é o agronegócio do bem. O que é que se pode propor para o agronegócio do bem fazer nesse momento tão dramático da situação ambiental? Olha, eu acho que o que a gente tem, assim, historicamente acumulado como resposta para isso, perdão, né, é que o Estado vai cobrir o déficit e o buraco financeiro que a crise vai gerar para o agro, né? Nós já temos um momento de inadimplência alta do agro hoje, por conta dessas dificuldades de transporte que estão se desenhando com a guerra lá do Irã, né, com o Estreito de Hormuz, né? Mas o que vai sobrar é que o cidadão brasileiro, você, eu, o Edu, a Thalita, todos nós vamos pagar, né, o buraco que o agronegócio vai abrir pelo fato de não ter conseguido a produção esperada enfim, com a crise da temperatura. Você veja bem, o agronegócio, Laura, ele não se preocupa em preservar os olhos d'água. Existem muitos pequenos córregos, muitos pequenos olhos d'água que, para que a extensão da soja, por exemplo, possa ser aquela coisa que a gente vê até o fim do horizonte, né, eles ignoram. Então, eles vão secando o chão, né? E isso afeta também o volume de água dos rios, porque esses córregos, esses olhos d'água convergem para os rios, né? Então é o próprio agronegócio que está dando um tiro no pé nesse sentido, porque ele vai, aos poucos, né, limitando cada vez mais a sua possibilidade de captação de água. A evolução disso requer um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de ciência, um pouco mais de conhecimento, no sentido de que a gente não pode desperdiçar água, né? O agronegócio desperdiça 40% da água que usa para irrigação. E veja bem, o agronegócio consome, do total da água do Brasil, 70%, né? É incrível, mas a gente fala assim, nós já comentamos isso aqui em outros programas, né? Os programas que falam assim, você tem que reduzir o tempo de banho no chuveiro para economizar água. Quando a economia urbana da água não passa de 20% da água, né? Então, nós temos que olhar as grandes fontes de consumo de água, eles têm que mudar a tecnologia da irrigação, por exemplo, né? Há experiências de Israel, uma delas, muito bem sucedidas, de irrigação por gotejamento, com uma regulação por computador. Não é esse negócio de ficar jogando água e desperdiçando de tal forma, né? Então, o agronegócio vai ter que se defender, mudando a tecnologia para continuar produzindo, né? E vai mamar de novo nas tetas do Estado, né? Quer dizer, a pressão que eles têm com os 300 parlamentares que controlam o Congresso Nacional permite que eles peçam
uma ajuda extra e depois não vão pagar, vão renegociar a dívida. Enfim, a gente já conhece essa história, né? E porque é exatamente o que está acontecendo nesta terça-feira, porque hoje, inclusive, caso vocês não saibam, é o Dia do Agro no Congresso Brasileiro. Foi um dia articulado pela Frente Parlamentar do Agronegócio, junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para fazer passar e acelerar discussões pertinentes à bancada ruralista. E daí me chamou a atenção porque 2 desses projetos tratam exatamente sobre o que o Silvio coloca agora. Frente aos desastres climáticos, os ruralistas buscam se defender com renegociação de dívidas e facilitação para acessar essa. Não pagar o que eles já pegaram, devem, e querem facilidade para pegar mais. Para pegar mais. Exatamente isso, tanto na Câmara quanto no Senado. Os 2 projetos principais em debates é para isso. Então, assim, eles estão se articulando. A gente fala assim, o que está sendo feito, né, pela bancada? Eles estão fazendo isso, eles estão se protegendo, se autoprotegendo. Edu? O Silvio quer complementar? Só fale, Silvio. Não, é que a gente fica falando, parece que todo mundo sofre igual, né? Mas não é. Quer dizer, quem vai mais sofrer isso, quer dizer, é a população, a grande maioria pobre, né? Que está vulnerável, muito mais vulnerável que os bairros ricos, que o ar-condicionado que eles têm nas suas casas, entende? Então, quer dizer, nós não podemos tratar como um fenômeno que incide sobre todos com a mesma intensidade, porque nós precisamos gerar políticas públicas que atendam às particularidades de cada setor, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma situação de uma temperatura que vai chegar a 38, 39, 40 graus, né? Veja bem como se comportam os bairros da periferia e como se comportam os bairros do centro da cidade, os jardins, né, de São Paulo. Quer dizer, para os jardins não acontece nada. Quer dizer, eles apenas vão ligar o ar-condicionado e falar, nossa, como está quente, né? Mas para os bairros da periferia, né? Isso é um problema, hein? É o papo do elevador, calor, hein? Hoje está quente. Essa é a mudança climática da turma dos lugares que eu frequento, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu não sei se objetivamente você vai ter a resposta, mas não é problema. É uma provocação que eu acho que serve para todo mundo e vou a partir da resposta do Silvio. O Rio Grande do Sul aprendeu alguma coisa em termos de reorganização do Estado, reorganização das prefeituras, reorganização com o governo federal. O governo federal, nos seus mecanismos que tem para tomar conta de mudanças climáticas, do negócio do agropecuária. Enfim, aconteceu alguma coisa que você saiba, desde mudar as malditas das comportas lá do Guaíba até criaram uma secretaria especial para tomar conta de alguma coisa? Ou vamos embora para a próxima? Olha, eu posso pegar o exemplo do Rio Grande do Sul para poder ilustrar isso, porque foi o lugar onde o desastre foi maior, assim, nos últimos tempos aqui, né? Quer dizer, o prefeito de Porto Alegre, ele contratou a empresa que atuou lá no... Como é que chama aquela cidade dos Estados Unidos? Oh, meu Deus. Atlanta. Não, é New Orleans, isso, Nova Orleans. New Orleans, isso, né? Ele contratou o pessoal que fez um plano de urbanização de New Orleans, né? Para fazer aumentar a qualidade da cidade, mas fazer uma discriminação cada vez maior entre os ricos e os pobres. Então eles aproveitaram a inundação em New Orleans para redesenhar o urbano de maneira a criar oportunidades de negócio para o mercado imobiliário. Não estavam pensando exatamente na qualidade de vida e na defesa da cidadania, né? Então, o que vai acontecer? A gente não sabe exatamente, mas eu acho que vai ter sempre um redesenho, né, para gentrificar as áreas mais interessantes para o mercado. Gentrificar é fazer o produto para a classe média e alta, né, para ser comprado.
Então, de fato, quer dizer, vai haver acomodações e oportunismos com essa crise. Evidentemente, quando faltar água, vai ter um caminhão de água mais caro para poder atender a necessidade e tal. Isso faz parte da lógica de mercado, mas não faz parte da lógica de uma política pública de defesa da cidadania, porque quem fica de fora é quem não tem grana, né? Então, nós poderíamos ter aprendido mais, mas eu não vejo os prefeitos, por exemplo, eu não vejo os governadores muito preocupados com o povo mais pobre. Eles são parte dos nossos latifundiários, parte do nosso agronegócio, parte de uma elite que tem uma tradição escravocrata ainda presente, que fala assim, os pobres que se lixem, eu quero é ficar na boa, né? E, de fato, a expectativa não é que haja uma grande diferença para isso. Quer dizer, eu vejo algum esforço, e é preciso reconhecer, da parte do governo federal, por exemplo, em socorrer o Rio Grande do Sul, em atender demandas, em aumentar o controle sobre o fogo que é colocado propositalmente para a expansão das terras cultivadas pelos latifundiários. E vamos parar de falar de latifundiários, são fundos de investimento, né? São empresas que são agora as controladoras da grande propriedade de terra. Nós não temos mais a pessoa física, que é aquele Matarazzo, aquele não sei o quê. Nós temos fundos, e esses fundos não têm nenhuma consideração sobre a dimensão social e humana, né, das implicações dos seus negócios. Eles querem a lucratividade e eles querem que os demais se lixem, porque eles não estão preocupados com isso, né? Então, o que a gente pode aprender? Eu diria que há uma receita para que as prefeituras se preparem para isso, já desenhada e é bastante possível, né? Mas é preciso, por exemplo, separar uma parte do orçamento agora para poder enfrentar essas questões. Não dá para não ter dinheiro para isso, né? Porque senão você pede socorro para o governo federal, mas o governo federal não consegue atender todo mundo, né? Quer dizer, então, haveria até a possibilidade de criar um manual para os futuros prefeitos, ou então alguma coisa que faça assim, olha, quando tiver uma crise dessa ordem, você não vai gentrificar aquela área para aproveitar a crise, você vai fazer habitação popular lá, coisas desse gênero, né? Eu tenho assim, eu gosto muito de acompanhar México e Argentina, né? E o México, depois do 19 de setembro de 1985, que não tinha nada para terremoto e matou 30 mil pessoas, eles criaram, hoje em dia tem um ministério que toma conta de terremotos, tem uma secretaria na Cidade do México que toma até hoje conta da relocação das pessoas que perderam, e não só de botar as pessoas dentro da casa, porque isso faz mais de 30 anos, não, mas do que veio depois. Tal. E a gente passou, foi todo mundo ajudar lá, legal. Aí Porto Alegre ainda reelegeu o mesmo prefeito e vamos embora, né? Vamos embora para a próxima. É isso que o Silvio está falando. Foi isso que aconteceu, pois é. É isso, Silvio. Diga, para finalizar, para fechar. Não, eu fico receoso do seguinte, que essas mudanças de clima que estão se configurando como uma tendência mais permanente, né? Nós não vamos mudar o El Niño de uma hora para outra, porque é um fenômeno global que precisa ser observado, né? Quer dizer, eu penso que o que a gente precisa olhar mais nesse momento, que é o momento do ano eleitoral, né? É a escolha de pessoas que possam defender um pouco essa plataforma de gestão da crise, que é isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, gestão de uma crise que já se anuncia e que nós vamos saber que em novembro vai ser o pico dela. Então, haveria a possibilidade de criar políticas de prevenção, né? Mas vamos ver se isso acontece. Mas sabe, eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente ainda está falando, martelando pouco, porque da mesma forma que essa coisa da crise ambiental não afeta todo mundo igualmente, a gente sabe que não é só que ela não afeta todo mundo igualmente, é que ela só afeta pobre. Isso é que é duro. Toda vez que você vê desabou, choveu, desabou e caiu, morreram quantas pessoas? No Rio Grande do Sul. Morreu o pedreiro, morreu a cozinheira, morreu o entregador, morreu a velhinha, morreu o velhinho.
o racismo ambiental, o racismo no sentido amplo, né? Quer dizer, são os pobres que pagam a conta, né? Quer dizer, aqui em São Sebastião, quando teve aquela inundação que pegou e desabou tudo, não morreu o rico, só morreu o pobre, que eram os caras que estavam pendurados na encosta do morro, e os ricos que estavam lá embaixo saíram de barco. Então, eu acho que essa questão, essa consciência de que são sempre os pobres, os pretos, os que estão pagando essa conta de uma exploração completamente irracional da natureza, eu acho que isso é muito importante ficar claro, viu? No Rio Grande do Sul eu tive a ilusão de que porque pegou todo mundo, não foram os que morreram, os ricos não foram os que morreram, mas ficaram presos no prédio, tiveram o negócio fechado. Eu falei, não, agora acho que vai... Aí vem a eleição, eles reelegem o Sebastião. Não, e numa outra ponta, a gente tem realmente plantação sendo destruída, mas o agro conseguindo depois empréstimo, mas a comida chega caro ao prato do trabalhador. Esse é o problema, quer dizer, no fundo, quem paga a conta é sempre o cara que mora na periferia, na beira do Rio Tietê, o cara que... Eu já cobri muito isso, e é sério, é tão comovente você ver que são pessoas que não tem nem para onde fugir. É isso que o Silvio está falando. Quer dizer, inunda aquele... Desculpa, fala, Silvio. Não, tem uma coisa, nesse caso de São Sebastião, tem que agrava isso, né? Porque depois de um tempão enorme que ficaram sem habitação, acampados, eles foram realocados em lugares muito distantes da vida cotidiana deles. Não, tem um conjunto de casas a 30 quilômetros daqui. Não é isso, não é? Mas foi o que aconteceu. Exato. Silvio, a gente vai continuar falando sobre isso agora nos próximos meses, mas sempre muito bom tê-lo por aqui, nos ajudando, inclusive, a entender essa questão com mais profundidade. Um beijo para você, até terça-feira que vem. Boa semana por aí. Beijo, até semana que vem. Um abraço a todos aí, Laura, Edu, tchau. Um abraço a todos. Até, Silvio. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Deixa eu acabar com essa notícia aqui, olha. O PL está contestando a pesquisa Atlas Intel no Tribunal Superior Eleitoral, apontando um viés no questionário. O partido alega que o questionário direciona negativamente os entrevistados ao exibir a conversa de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. Daí tem uma parte que eles dizem assim, olha, os advogados alegam que das 48 perguntas da pesquisa, 8 tratam do suposto envolvimento de Flávio com o dono do Master, o que, segundo o PL, é um claro induzimento deste questionário da Atlas Intel. Proíbam a vida, PL. Proíbam a vida. Não, deixa eu colocar. Coloca a segunda imagem que eu mandei. Assim, é dessa série, né? E aí, Galvão? Sentiu? Diga, Tino, sentiu? Sentiu, né? Vai trocar. Então, assim, caíram 6 pontos, sentiram aí o impacto da pesquisa e estão questionando agora no TSE. Eu acho muito curioso, porque, inclusive, o CEO da pesquisa, ele fez uma explicação aqui nas redes sociais, dizendo que depois de todo o questionamento feito, teve uma pergunta em específico em que o áudio foi passado para as pessoas que ainda não tinham ouvido, para dizer se surpreendeu, se pouco surpreendeu, enfim. E daí eu achei muito interessante, porque justamente esse questionamento, essa pergunta, né, se você foi surpreendido ou não, a maioria, assim, em toda a estratificação, é de que não se surpreendeu com áudio. Eu achei tão interessante isso, porque isso é algo de se esperar, que Flávio Bolsonaro tem envolvimento com o banqueiro agora acusado de tantas práticas ilegais como Daniel Vorcaro. As pessoas não se espantaram com o áudio. Eu acho que devia ter tido uma pergunta. O que você achou dos milhões recebidos pelo Lula? Que não recebeu. Então, o que o Lula recebeu do Vorcaro? O que o Lula recebeu do Vorcaro? Da conversa do Lula com o Vorcaro. Então, o problema é esse. O problema é que a realidade não está favorecendo, né? De jeito algum, pois é, por isso que a realidade desfavorece. Sentiram, tá certo? É isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada, Laura e Edu. A gente volta a se encontrar amanhã. Beijo para vocês. Nossa, diga, você quer complementar com alguma coisa? Eu tô esperando o próximo momento histórico, porque não é possível. Nós falamos de crise climática, de caos, de violência. Só não falamos da convocação do Neymar, mas quem viu aqui sabia. Eu não quero falar da convocação do Neymar. Teve uma convocação que eu achei que foi mais importante. É verdade, a gente tem até a imagem. Da convocação da seleção da República Democrática do Congo. E é sério, a gente tem a imagem. Olha quem foi convocado. Esse senhor é um torcedor do Congo que sempre vai aos jogos da seleção vestido como Patrice Lumumba, que foi
libertador do Congo, né? Foi líder, foi perseguido, foi assassinado. E ele estava com receio, inclusive, muito, de não ser levado, primeiro porque não tem dinheiro e depois por questão de visto para os Estados Unidos. A gente não ia assistir aos jogos. Porque ele vai na torcida e fica de pé como o Lumumba, tá? Ele fazendo essa pose. Pois ele foi convocado junto com a seleção. Os jogadores pediram, né, o presidente do país pediu e ele está sendo levado como membro da delegação. Teremos a oportunidade de ver Patrice Lumumba fazendo a sua saudação à torcida da República Democrática do Congo durante os jogos. Muito legal. Achei demais, tá aí. Mas e o Neymar? Cantamos a bola aqui ontem, né? Que ele ia ser convocado. Falamos que ele ia ser convocado, não teve surpresa nenhuma, não. Sabe o que eu achei legal? E assim, só rapidamente para passar para frente. Tem muita gente falando sobre como as crianças comemoraram, né? Como tem uma juventude realmente que é muito fã do Neymar e ficou muito feliz por conta dessa convocação. Eu não sabia que existia isso. Eu só fiquei chateado com o João Pedro. João Pedro é um jogador que está indo bem na Europa, é atacante também, deveria ter vindo para a seleção. O outro deveria ter saído. Mas, como eu falei aqui, cabia Neymar. Por que você não vai levar? É o melhor... daqueles que nós temos em atividade, é o melhor, mesmo que não esteja jogando bem. E aí tem todos os outros aspectos também, que vai ter muita gente que vai ficar feliz, que está jogando milhões em cima da ida dele. E se der tudo errado, como deve dar, não tem lá, a gente não tem time para ganhar de várias, Espanha, França, Argentina. Então, aí o Ancelotti vai dizer, trouxemos aqueles que vocês queriam. Gente, vai ser muito bom. É quando o Neymar começar a cair. Não, eu achei capaz dele nem jogar. O Caicai, vai ser muito bom. Não jogar. Ou então ele se arrebentar nos treinos e aí chegar contundido. Vai chegar, talvez. Essa é sempre uma possibilidade. Caicai. Só deixa eu chamar, o programa Le Monde Diplomatique Brasil vai ao ar aqui na TVT. Esqueci de falar, porque eu estava com o Silvio aqui conversando, né? Esqueci de chamar. Vai ao ar hoje às 8 horas da noite aqui na TVT, nas nossas redes, com o tema Bolsa Banqueiro, outras vantagens. Então, a gente está falando sobre caso Master, tá aí um papo interessantíssimo para você acompanhar hoje às 8 horas da noite. Silvio Cachabava, que esteve aqui agora há pouco com a gente, conduz o papo. Então, hoje com a Maria Lúcia Fatorelli, é a entrevistada da edição de hoje do programa, tá certo? Tá aí para vocês. Agora sim, beijo Laura, beijo Edu, até amanhã. Combinado. Eu fico por aqui também, até amanhã, pessoal. Eu volto às 10h30 com a primeira edição. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com muita informação, porque, olha, como eu já disse, está rolando essa audiência do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Tem a comissão especial da Câmara dos Deputados discutindo o fim da escala 6x1. E tem o presidente Lula com uma agenda cheia hoje, terça-feira, aqui no estado de São Paulo. Tem muita informação, então, para você acompanhar a partir das 4 horas da tarde no TVT News, segunda edição. Eu me despeço agora. Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.